Olá, um grande abraço para você. Muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso mais um CadeteCast, Cadete. Boa noite, Arthur. Boa noite, grande abraço para todo mundo. E não se esqueça. Tem que acionar o sininho, tem que compartilhar, tem que se inscrever no canal, fazer sinal de fumaça, mandar para os grupos da família aí. Para a região toda. Isso, exatamente. Que é muito importante, tá bom? Mas hoje Arthur, hoje nós estamos com uma pessoa especial aí da saúde. Sim. É uma utilidade pública que a gente faz dentro do nosso podcast. E um tema interessante, né? Muito interessante. A gente vai levar a mensagem para a nossa região. A mensagem aqui, quando eu participei, viu, Arthur? A gente tem, quando eu participei do governo do deputado Fernando Cury, na Assembleia Legislativa, a gente tem uma lei falando disso. Eu acho que é um negócio legal que eu quis trazer. Eu passo por isso no dia a dia. Eu acho que o bate-papo aqui, com uma pessoa técnica, uma pessoa que entende muito de saúde, que você agora vai simplesmente apresentar quem é o nosso convidado de hoje. Sim. E seja muito bem-vindo o nosso convidado. É isso mesmo. É o Leonildo Aparecido Rodrigues. Tem muita gente, se eu falar Leonildo Aparecido Rodrigues, não sabe quem é. Mas se eu falar o Léo da Saúde, o Léo Enfermeiro de São Manuel, todo mundo já identifica. Ô, Léo, muito obrigado. Prazer ter você aqui. Obrigado, viu, Léo? O tema que nós estamos falando é a questão da diabetes, que é um assunto que é importante a gente debater, da gente falar. Exatamente, porque acomete muita gente e nós vamos falar disso com o Léo. Bem-vindo, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Obrigado, eu que agradeço vocês aí. É um prazer sempre a gente estar com utilidade pública, né? E estar realmente informando o povo, né? A respeito de uma doença que hoje em dia acomete muito, né, a população em si, e as pessoas muitas vezes não conhecem realmente qual que é a gravidade dessa doença, né? Então, as pessoas não cuidam muito bem, então esse é o grande problema. Inclusive, ela é chamada de doença silenciosa, porque muitas vezes as pessoas descobrem até um pouco tarde. Sim. E isso é porque realmente ela é essa doença silenciosa, ou porque a gente não faz as prevenções que deveria fazer, exames periódicos para detectar. Por que ela é considerada essa doença silenciosa, Léo? Na verdade, a maioria das pessoas, né, não tem consciência, né, de que realmente é uma doença que você falou. Uma doença quando começa, a gente descobre de uma forma, né, tardia, né? E o tratamento muitas vezes, a gente fala assim, que não existe cura, mas existe tratamento. E o tratamento muitas vezes é complicado, porque você tem que abrir mão de certas alimentações, né, de certos costumes. Então, a população em si quer não ter diabetes. Então, todo mundo fala que existe aquele ditado, né? Tudo que a gente procura, a gente acha. Então, infelizmente, eu não vou fazer o exame, porque se eu fizer o exame, eu vou descobrir alguma coisa. Sim. E sem contar que hoje, né, até as próprias pessoas também, não tem uma facilidade de ter, assim, acesso ao serviço. Né? O serviço que eu falo para vocês, assim, sei lá, de repente, nutricionista, alguma coisa do tipo, que possa acompanhar você, né? E te orientar da forma correta, como eu devo fazer, a minha alimentação, né? E quem não gosta aí de um lanchinho, né? Nossa, um chocolatinho. Exagerar um pouquinho, né? Um docinho, né? Agora, Léo, Exato. e ao contrário do que se imagina, essa doença acomete qualquer idade ou é mais na fase adulta? Como é isso? Não, qualquer idade. Qualquer idade. Infelizmente, a gente fala que a diabetes, por ser uma doença muito antiga, né? Mas pouco conhecida. O pessoal até às vezes fala assim, nossa, eu descobri que eu tenho diabetes com meus 30, 40 anos, mas às vezes ele teve diabetes a vida toda, a visão turva a vida toda, e nunca foi procurar saber. Foi isso que aconteceu comigo, Léo. Por qual motivo. O cadete hoje, ele tem um... Hoje, o que aconteceu comigo na diabetes, até eu quis frisar e quis trazer o Leonildo até para passar essa mensagem, viu, Léo? Sim. Não para a população só de São Manuel, mas acho que Brasil inteiro inteiro que vai nos acompanhar. Brasil Que inteiro. maravilha, que maravilha. Porque quando você simplesmente percebe a diabetes, percebe que ela está com você, é o resto da vida. E você tem que mudar a alimentação em casa, propriamente do que eu que tenho uma filha de 6 anos de idade, eu descobri faz 3 que eu tenho. E até então também você nunca tinha feito nenhum exame nem nada. Não, o meu exame era tomar no bar. Tomar uma, comer aquele churrasquinho e tal. Chocolatinho, né? E também não imaginava que pudesse ter. Não imaginava que eu pudesse ter.
Mas às vezes a gente fala assim, que é relativo também, se você fala assim, a alimentação. Então, às vezes você tem uma... Isso que eu ia perguntar, Léo. Desculpa até te interromper. Porque às vezes a gente fica fixado nessa coisa, alimentação. Mas existe outros potenciais, porque, tipo, se uma criança tem que praticamente... criança geralmente tem uma alimentação, a menos que já comece desregrada já, né? Sim. Mas geralmente tem uma alimentação mais balanceada do que os adultos. Tal. Se até uma criança pode ter, isso não significa que seja só por causa da alimentação. Não, muitas vezes é genético também. Às vezes a gente tem dificuldade de produção. Que nem a diabetes tipo 1, na verdade, você tem uma dificuldade em produzir a insulina. Então, por isso que é insulino dependente. Você toma insulina, né, Cadete? Eu tomo insulina. Então, inclusive tá aqui, ó. Tá aqui, eu fiz questão de trazer a caneta. Isso tem salvo muitas pra vezes. mostrar... É canetinha mesmo que a gente chama disso? Isso. É uma caneta desculpa, de eu tô derrubando tudo. Hoje, a unidade de saúde aqui básica fornece. Mediante a prescrição médica, o acompanhamento é Exato. importante. Prescrição médica e tudo mais. Hoje acompanho. Então existe mais que um tipo de insulina, é isso? Insulina não é um tipo só. Não, existe vários Ela tipos. Né? O mercado hoje oferece muitas insulinas para vocês. Tem umas que são hoje, né? Elas são um pouco melhor, porque são as mais caras, são insulinas que estão no mercado hoje o que há de melhor. Tá? Não que a gente fala que seja diferente, mas é um tipo de insulina, porém com uma qualidade diferenciada. Certo. Então você vê hoje que o SUSIN realmente, eu estou vendo aqui até então, né, que o SUS em si, hoje ele apresenta de uma forma que é mais fácil a administração. Antigamente você tinha um frascozinho que, sei lá, puxava a sua quantidade. Muitas vezes o diabético tem dificuldade de visão, né? Então, sei lá, tá lá, acaba errando a sua dosagem. Isso acontece muito, viu? Acontece muito porque quando eu trabalhei no hospital durante meus 12 anos que eu estive lá, então muito paciente às vezes fazia o uso inadequado de insulina, chegava lá com uma hipoglicemia. O que é hipoglicemia? Então, como eu falei para você, a diabetes tipo 1, o paciente ele tem dificuldade em produzi-la. Aí você tem que fazer o quê? Injetá-la. Porque o pâncreas seu já não funciona de uma forma adequada e não produz a insulina. Então a insulina vai assim, porque toda que você se alimentar, pode ver que o diabético ele vai tomar insulina antes das refeições. Você toma quantas vezes por dia? 3 vezes por dia. 3 vezes por dia. Por quê? Café da manhã, almoço e janta. Almoço e janta. Isso. E sem contar que qual que é a máquina que mais consome glicose no nosso corpo? Vamos ver. Não faço ideia. O cérebro. O cérebro? Sim, o cérebro que mais consome glicose é o cérebro. Por quê? Você tem que pensar os estímulos neurais que você tem para fazer essa movimentação, Ou caminhar, seja, acordou ele já passa a produzir mais, mais intensidade. Sim, com intensidade. Então, muitas vezes, o que acontece? O paciente, quando ele deixa de ter, então, glicose no cérebro, ele pode ter uma dificuldade. Por isso que a gente fala, o paciente em si, quando ele entra em hipoglicemia, hipo significa baixo, né? Sim. E essa hipoglicemia faz com que o paciente não tenha glicose suficiente, ele pode entrar num coma glicêmico. Poxa. Isso pode matar. É a situação grave. Pode matar. Então, é ao inverso de que o paciente que precisa tomar insulina, tá? Explicando, então, quando você precisa tomar insulina, porque você faz alimentação, seu corpo metaboliza e você não tem entrada de glicose nas células. Então, a insulina faz com que você acabe ativando isso para absorção, tá? Para que controle também. Então, por isso que a alimentação é essencial. De que forma é essencial? É essencial porque eu preciso da necessidade, né? Quando você não consome muita energia, ele se transforma em gordura, não é isso? Então, acaba automaticamente tendo as suas reservas. Certo. Se você faz uso da insulina, ele vai controlar de uma forma normal e vai acontecer de uma forma natural. Hipoglicemia é quando você erra a sua dose. O médico está lá vendo lá que a quantidade por peso de massa corpórea, você tem que tomar uma quantidade lá, sei lá, de 5 unidades, 3 unidades. Existem 2 tipos de insulina também. Que é a NPH, que ela faz um efeito de 4 horas, né, a duração dela. E tem uma insulina regular. Por que a insulina regular? A insulina regular é quando o paciente está com a hiperglicemia, né? Isso aconteceu com você, né, Cadete? Sim, aconteceu explodindo lá. Lá em cima. Então, muitas vezes a insulina regular, ela faz de uma forma com que os seus receptores, eles abram de uma forma mais rápida e capta toda a glicose ali para poder não ter esse problema de estar tão alta e ajuda também. Mas o paciente em si, quando ele faz o uso inadequado ou não se alimenta direito, a quantidade muito baixa de glicose, então, começa a dar confusão nesse paciente. Então, o paciente pode entrar no coma glicêmico, o paciente pode ir a óbito, realmente. Então, a gente fala que tudo é importante, né? Não mais e nem menos, né? Sim. Então, quando o paciente está com uma... Quer dizer, ele só cortar, por exemplo, eu vou cortar o açúcar, que tem muita gente que pensa que é isso. Ele pode ir para uma hipo.
Sim. Então não é só cortar, é paciente controlar. é tanto É o inverso do negócio. Por isso que a gente faz 3 alimentações ao dia, porque Sim. a quantidade de açúcar começa a baixar, Você- meu almoço. Entendi. Começou a baixar a minha janta. E Então, também não ter um espaço grande entre uma e outra alimentação, então, né? alimentação. Isso. É isso, eu infelizmente na prática eu vi, porque eu tinha um rapaz que trabalhava comigo, aliás, grande abraço meu amigo Matheus, trabalhou comigo na Abraço, TV. Matheus. E o Matheus um dia, com 1 metro, eu acho que ele deve ter 1,85 m por aí, grande, forte, ele começou a desmaiar na minha frente. Sim, Ele sim. começou a perder o sentido na minha frente. E aí fui descobrir, eu até então não sabia que ele era diabético e que ele não tinha se alimentado até então, já era quase 1 hora da tarde e ele não tinha nem tomado café da manhã. Sim. Ele tinha pulado o café da manhã. Então, estava tendo uma hipoglicemia, Sim. que eu não sabia nem como que era, nunca tinha vivido aquilo, e ele estava tendo uma hipoglicemia que diz que é tão grave quanto a hiper. Sim. Né? Porque a hiper, na verdade, toda vez que você tem, então imagina, corrente sanguínea está lá cheio de açúcar. O que funciona para a gente fazer como filtro, né? Nosso rim. Uhum, Então sim. começa um sangue mais viscoso, você começa a ter problema Sim. renal. Principalmente as partes, a gente fala que é de periferia, né? É. Dedos Chega e a pés, ficar né? roxo. É tal. dedos e pés porque começa a chegar muito glicose, As açúcar, né? extremidades. Nas extremidades, ela acaba tendo perda de sensibilidade. É o que acontece muito quando a gente fala com os pessoal que é diabético, porque de repente ele Não sente o pé. deu uma topada lá no pé, não sentiu dor, nada, porque não tem sensibilidade. E aí Tá. você tem umas lesões. O cadete pode Foi até... isso. Não, e eu- Foi isso, Arthur. Essa mensagem que eu quero deixar. Não, eu quero chegar nisso, Cadete. é um Mas negócio eu muito quero, legal. eu quero que. O seguinte, a gente deixar a mensagem do seguinte: como é que eu começo a identificar quais são os sintomas? Isso é importante. É importante assim, porque principalmente os sintomas do paciente que tem diabetes, ele vai ter então sede excessiva, né? Que do mesmo jeito quando Seca você a boca seca a toda boca, hora. boca seca. Que nem tipo assim, se você começa a comer um churrasco, nada a ver, mas um churrasco salgado, o que te dá de excesso? Sede, por quê? Preciso diluir o sal. O Não sal. é isso? Se eu tenho uma quantidade muito alta de açúcar, o que eu tenho que fazer também? Diluir ela também. Isso. Então acaba tendo sede excessiva. O paciente que faz diabetes, que tem a diabetes, ele costuma urinar, fazer o xixi, né? Com maior frequência. Uma incontinência urinária que começa a ter o xixi diversas vezes. Certo. Às vezes Muda a ele- coloração também, não? Às vezes concentra um pouco. Tá. Depende da quantidade de água que você toma por dia, porque aí é relativo. Ah, entendi. Quanto Perfeito. mais água eu tomo, mais eu diluo Perfeito. e aí acaba sendo mais clarinha. Quanto menos Tá. água, mais Eu concentrada ela adoro fica. água. Eu tomo água frequentemente. Isso é é muito- importante. Para quem é diabético, é Isso é importante muito manter importante. Observar. líquido Observar. e tomar bastante água ou não tem? a É ver? importante, é importante. Água nunca é demais. Porque água. ajuda a água filtrar, É, né? Também. E às vezes o paciente que tem essa diabetes, ele tem uma fome frequente. Porque o paciente, às vezes, tem pacientes que comem demais, porque tem a necessidade de glicose. E tem pacientes que comem de menos. Porque depende, não, eu tô tranquilo, mas aí ele acaba tendo um excesso de glicose. Entendi. Quando você tem uma queima muito rápida, e Entendi. aí acaba envolvendo outros hormônios, né? Certo. E a insulina nada mais que um hormônio. Certo. O paciente em si também ele tem muita perda, uma perda muito rápida, né? Os pacientes que têm começa a ter o diabetes, ele tem perda muito rápida de peso. Por quê? Eles começam a consumir de uma forma diferenciada. Que nem eu falei para vocês, tem 2 tipos. O primeiro tipo, então, ela é insulino dependente, e o segundo tipo que ele tem a insulina, mas não tem os receptores. E aí quando nós começamos a tomar os remédios para que esses receptores também se abram. Então o paciente tem às vezes perda de peso, muito rápido, e sempre o paciente diabético também, a maior dificuldade do paciente é perda de visão. Você começa a perder porque, como tem glicose e os vasos oculares são muito fininhos, né? Então o açúcar passa ali, então dificulta um pouco a visão. Pode ver que a visão do diabético ele é sempre um pouco mais Não, prejudicada. a minha é um pouquinho. Aliás, é uma das grandes preocupações em termos de descoberta da doença, né? Tem muita gente que fica preocupado com isso, da questão da perda da visão. Ô, Léo, também vou falar de um outro episódio que aconteceu na minha família, que de um tio que se machucou e ele tem, que eu acho que foi o seu caso também, né, Cadete? E tem dificuldade de cicatrização, tem dificuldade daquilo lá curar, né? Da cura. Sim. O que é isso? Então, por que faz isso? Por que acontece isso? Como eu falei para você, quando você tem então uma quantidade muito alta de açúcar no sangue, ele não deixa os nutrientes chegar onde é necessário. Certo. Então, automaticamente, lembra que eu falei para você que você perde As as sensibilidades? extremidades. Isso. Então, muitas vezes lentifica a absorção, a chegada ali mesmo do que precisa realmente para regenerar a pele, para poder cicatrizar. Então, o diabético em si, ele tem uma dificuldade maior de cicatrização. E de repente, qualquer lesão que ele tiver acaba piorando. A gente fala que acaba se tornando pé diabético, né? A gente fala porque
a evolução é muito rápida. Sim, Né? muito, A evolução é muito rápida. rápida, mas entra num critério que nem o Cadete vai explicar pra gente o que aconteceu com ele também. É isso que eu ia até dizer, Cadete, até como alerta para as pessoas, porque às vezes tem gente que acha, não, mas Você tá é vendo, tranquilo. Você tá vendo bonitão por fora, você tá vendo bonitão por fora e por dentro tá tudo podre. Esse é o problema. Isso aí é o que aconteceu comigo. É por isso que eu fiz questão de convidar propriamente o Leotino, que ele cuidou, e falar um pouco. Então, mas assim, você estava normal e teve um machucado. Normal, de boa, tranquilo, sem Não propriamente... sentia nada, Não tinha nada. Esses sintomas você não tinha nenhum, né, Cadete? Visão turva, cansaço, perda de peso, não teve nada. Aí tinha, porque eu estava um pouco mais obeso, um pouco mais gordo, então você, às vezes você achava que era natural do processo. E aonde que foi ver, cara, Arthur, o Léo acompanhou de perto. Eu já tava tudo podre no meu pé. Poxa vida. Então são coisas que eu quero passar a mensagem. É uma necrose, é isso? Ele necrosa? Às vezes ele começa que nem... A lesão começa pequena, mas que nem o Cadete fala, né? Eu me lembro que o Cadete tinha só um sinalzinho em cima do pé só. Exato. Mas aí, de repente, ele tinha a gente fala que é uma comunicação, né? Você olhava assim, se você fosse fazer... A gente fala que é limpeza, né? O desbridamento. Quando você faz a retirada daquela lesão, você vê que ela já tomou uma proporção que ela está muito profunda. Ali, aparentemente, é um negocinho pequeno, de nada. Aí lá dentro já está mais profundo. Já é um indício de que tem alguma coisa errada. Na verdade, até as orientações que nós temos assim, é que tipo assim, os pacientes que é diabético, acho que é importante ele sempre examinar os seus pés. Na hora do banho, tá dando uma olhadinha, porque ele vai ter uma pancada, depois ter uma diminuição dessas terminações nervosas, ele não vê a lesão em si. Né? Então, olha só, esse meu tio o Sebastião, ele tinha na casa dele ali um jardinzinho com uma hortinha e tal. E ele colocou pedras ali, porque quando chove, para a água ali, não fica aquele barro e tal. Só que ele foi andar nessas pedras ali, na hortinha, na reservinha dele ali e tal, de chinelo. E ele furou na ponta de uma pedra. Ele furou o pé na ponta de uma pedra. Daquilo ali aconteceu isso que você está dizendo, né? Foi tomando o dedo, em proporção o dedo do pé. Teve que cortar o dedo do pé. É uma amputação que a gente fala, porque para não contaminar. Porque às vezes também o grande problema é quando você tem uma contaminação. E se ela contaminar o teu osso, a gente fala que se torna uma osteomielite. O que aconteceu, Léo. E aí foi para cima, ele teve que amputar o pé. Sim. E não parou ali. Não parou ali até que ele teve que amputar até a altura do joelho. Tá? Isso, infelizmente, ele depois faleceu de outra coisa, foi na época da Covid, né? Ele faleceu de Covid, mas ele tinha amputado até para cima do joelho, porque tinha tomado tudo tal. Então, e aí ele passou a ter dificuldade mesmo de cura, daquilo lá ir curando, né? Então, eu estou dizendo isso porque, assim, eu desconhecia, já tinha ouvido, claro, a gente já tinha lido, já tinha ouvido, já entrevistei outras pessoas sobre diabetes, mas de uma forma mais sucinta, né? Mas eu não sabia que era tão sério assim. Não, é sério, é sério. É um assunto para se tomar muito cuidado. Muito cuidado, muito cuidado. Né? Muito cuidado. Qualquer tipo de lesão, o paciente, por isso que a gente fala até às vezes, né? O paciente em si, de repente, né, agora, né, estamos aí, o pessoal começa a usar um sapato um pouco mais apertado, um pouco mais frio, então você tem uma lesão, de repente você tira o sapato, coloca de novo, a hora que você vai ver, aquela lesãozinha que você não sentiu dor, ela tomou uma proporção muito grande. Muito alta. E me diz uma coisa, bom, vamos lá. O que hoje no sistema de saúde eu tenho para um paciente diabético? Desde a descoberta até problemas que vão evoluindo para coisas mais sérias, Léo. Hoje, assim, todo paciente, né, nós aconselhamos que o paciente passe em consulta e faça um exame, né? Certo. Hoje, o exame mais específico para você descobrir realmente se você tem o diabetes ou não se chama curva glicêmica. A curva glicêmica em si é um exame específico, que ele faz o exame em jejum, mas ele vai ver... É terrível, é ruim. Já fez, né, Já fiz, é horrível. Conta pra gente como é que foi esse exame. Muito ruim. Não, então, essa curva mais necessário, né? É necessário. Eu, por exemplo, só para contextualizar, eu, por exemplo, por vezes, eu tenho um refluxo que, por vezes, eu tenho que fazer um exame que eu detesto, chamado endoscopia. Mas é necessário, porque ali me dá o contexto do que está acontecendo.
para que não evolua para coisas, né, piores. Sim. Por isso que no diabetes também eu acho que tem que ser a mesma coisa, né? Ainda que seja um exame, né, chato de fazer, mas importante, né, Léo? A partir do primeiro momento que você descobre a diabetes, né, você fez essa curva glicêmica, realmente, então você faz o exame em jejum e tal, e você tem o resultado, e esse resultado vai te dar lá de até 99, né, até 100 ali, né, a quantidade do seu exame. A partir disso, o paciente já começa a fazer o quê? Um acompanhamento. Isso é muito importante. Descobriu que é diabético, o primeiro passo é o acompanhamento. Certo. E o acompanhamento inicial, primeiramente, o médico consegue fazer o quê com o Que o paciente? acompanhamento, Léo, até te cortar, o acompanhamento, cara, tem que fazer mais frustrante. Não, é complicado. Primeira coisa que o médico faz, o quê? Um corte já é cirúrgico, né? A gente fala, é um corte cirúrgico porque a alimentação você tem que já começar a ser um pouco mais regrado. Sim. De primeiro momento. Acabou o churrasco. Acabou o lanche, acabou o seu doce. Não que não possa, tá? Mas desde que tudo Mas naquele moderado. momento é preciso que se tenha uma atitude crítica. Aquele momento é psicológico. Não. A hora que Pro você fala paciente, assim, a hora que falar, vai dar aquele tá choque. com diabetes. tem o diabetes. E aí tem que dar aquele choque mesmo, né? Claro, Tipo, claro. de realidade. Ela vem até mais forte. Aquele choque de realidade mesmo, né? Claro. Tipo, ó, açúcar corta, tipo assim, corta. Quem não gosta do macarrão de domingo, né? Macarronada no domingo. Isso, exatamente. Então, o primeiro passo que o médico faz é cortar a sua alimentação. Cortar não, mas ele vai tentar falar com o paciente como é que é a alimentação. É saudável, não é? Muito mais controlada, né? Sim, aí você começa a perguntar como é que é a sua alimentação. Eu como bem. O que é comer bem para você? É quantidade ou qualidade? Tá? Então, isso que a gente se perde muito. E que geralmente é quantidade, né? É quantidade. Geralmente quem faz uma comida gostosa aí, né? como é que faz? A gente se mata. Não tem jeito. Geralmente é quantidade. Não tem como. O médico faz esse primeiro passo, é isso. E automaticamente ele começa a tratar o paciente como se fosse então a diabetes tipo 2. Por quê? Mas ele vai fazer o exame do paciente porque ele começa com medicamentos. Certo. Tá? Porque o medicamento tenta controlar, não deu certo. O medicamento eu tento, não deu certo, vamos tentar a insulina. Porque automaticamente o paciente chega num patamar que ele começa a ir para a unidade de urgência e emergência, a glicemia lá em cima, né? O que aconteceu com o nosso colega aí, né? Que ele foi até o hospital, chegou lá e tava tava lá alto. Eu vou contar a história. A pressão arterial sobe? Não, o diabetes, Não, o açúcar. Diabetes. O açúcar. Mas a questão de pressão arterial, essas coisas, altera? Às vezes, sim, que nem eu falei para você, como é uma lesão renal também, o rim também é responsável por poder filtrar, né, todos os nutrientes ali e as coisas ruins que tem que estar saindo. Mas aí o que acontece? O próprio paciente, às vezes, acaba tendo uma pressão alta porque o rim já não funciona muito bem. Então já começa por aí, tá? Entendi. Depois que o paciente faz isso, o médico começa medicamentoso, não deu certo, mas você vai para a unidade de urgência e emergência, porque está 300, 400 mil diabetes, e o médico acaba usando a insulina, como eu falei para você, regular, porque você faz ação 30 minutos, opa, zerou. Então vamos continuar com a medicação. Tem alguns medicamentos que ele substitui a insulina inicialmente, tá? O paciente começou a tomar os medicamentos, diminuiu a sua alimentação, aí a primeira coisa que o médico pede, né, para o paciente fazer, vamos fazer aí uma caminhada, né? Vamos começar a ter um... Que é terrível caminhar, hein? Vamos ter... Eu comprei uma bicicleta, viu, Arthur? Comprou. Ela tá pendurada. Ô, Léo, e aí depois de detectado, nós temos no sistema os medicamentos que é necessário. Temos. Por exemplo, as canetinhas, enfim. Isso tudo hoje é o paciente... Eu estou dizendo isso porque às vezes o cara fala assim, mas eu preciso pagar uma consulta, eu preciso pagar um exame e não tinha dinheiro, eu preciso... Isso tudo através do SUS, através da saúde, Sistema Único de Saúde, do sistema... É possível. É o acompanhamento, né, que eu falei para você, o médico já começa dessa forma mexendo em algumas coisas do paciente e automaticamente ele já vai começar a acompanhar esse paciente. Inicialmente, como ele ainda não é insulino dependente, então ele faz um exame uma vez por semana, acompanha com o médico, mas de repente o paciente virou insulino dependente. O próprio Sistema Único de Saúde hoje oferece para o paciente um glicosímetro, que a gente fala, né, que é um aparelho de glicose. Certo. Porque você faz o teste mediante aquilo que você apresenta. E aí o médico automaticamente, nisso ele já ajustou, que você começa a tomar insulina, já não está tomando mais o medicamento, mas você começa a tomar insulina de horário, o médico vai te acompanhar. Na verdade, o médico que acompanha hoje é endocrinologista, tá? Sim. Porque ele acaba acompanhando. A gente fala, o clínico geral acompanha? Também, mas de repente o endócrino é a pessoa mais indicada a te mais especializado. Mais especialista. E aí depois ele começa a te dar então o glicosímetro, o SUS dá isso para você.
E aí também ele acompanha esse paciente por um tempo o quê? Pelo resto da sua vida. Infelizmente, é uma doença que... Isso é mesmo uma doença irreversível. Irreversível. Até que se prove ao contrário, ainda tem estudos ainda estudos que dizem pra que dá tentar. resultado. Mas Certo. ainda Se a gente Deus faz... quiser, acho que vai ser irreversível. E eu vou Você vai ser participar disso. Se Deus quiser. Você vai ser a E, Léo, deixa eu só te fazer mais uma pergunta, porque é uma pergunta que você que está na área da saúde, você que... É verdade que a caneta tem que ficar na geladeira ou não? Hoje o Ministério da Saúde, até falo para vocês isso com prioridade, porque nós recebemos uma nota técnica que diz assim, a caneta após aberta, ela pode permanecer por 30 dias fora da geladeira. Ah, que legal. Mas eu aconselho deixar de uma forma lá, porque de repente o tempo esquenta de uma forma lá, você Nós acaba... estamos num país tropical, né, cara? Esse é o acaba problema. Eu Se tá esse preservo ela, tempinho do jeito que eu tá aqui, preservo é ela na tranquilo. geladeira É embaixo, importante. tranquilo. Quando eu vou viajar, que eu viajo muito e eu saio, eu levo simplesmente a caneta, mas procuro deixar ela não no sol, porque acho que Coloca no isopor com e um também pouquinho de gelo. nunca tive problema. Porque, na verdade, é assim, né? Nós estamos num ambiente hoje, por exemplo, né? É tranquilo, Sim, gostoso. mas você tem as Mas 4 nós estamos estações do ano, né? E nós estamos num Quente, país que, frio. e na maioria, digamos que em 3 estações, a não ser mais no inverno, mas em 3 estações, geralmente é mais quente. Geralmente é mais quente. Então, às vezes, é preciso tomar assim, um certo cuidado. E profissionais da área para cuidar? Hoje... Toda unidade você tem uma pessoa capacitada para isso, né? Para isso. Sim. E às vezes o paciente em si, ele acaba também sendo treinado, né? Vamos supor que o paciente precisa tomar lá a insulina. Então, a própria equipe da enfermagem acaba orientando de que forma utilizar, né, essa caneta, né? Como é a acoplagem, né? Porque hoje mudou. Antigamente, como eu falei para vocês, era, né, uma ampola, uma seringa e você hoje tá puxava o que você muito tinha. sofisticado, né? Certo. Dá licença, cadete? Não, Hoje você vê aqui assim até então, depois pode colocar até uma imagem, você pode ver que ela tem um dosador aqui, tá vendo? Ó? Então toda vez que você tá utilizando essa, né? Esse aqui é uma catraca que você começa a fazer os seus movimentos, né? E vai vendo a quantidade, né? Se vocês forem ver aqui, depois a gente pode mostrar para vocês. Que ela tem a quantidade, quantos cliques você toma? 5 cliques. 5 cliques. É então, o dosador, então. O dosador. Você deu 5 cliques, tira a caneta e aqui na frente ela tem uma agulha, né? Não vou tirar a agulha aqui porque senão eu vou contaminar a sua agulha. Mas você coloca a agulha, então ela pode ser feita em diversos locais. Principalmente os pacientes fazem região abdominal, né? Mas você pode fazer na lateral, pode fazer no braço, o lugar que tem uma gordurinha, né? Então todo mundo tem uma gordurinha, né? Exato. Nós tem até demais. Dá pra escolher, cara? Dá pra escolher. Tá lá. Vai aqui mesmo. A minha filha aplica em mim. Tá lá. Que maravilha. Então, tá vendo? É um negócio já que me ajuda. Então você acabou de fazer isso aqui, você fez uma antiasepsia, que a gente fala, né? Limpar a pele, né? Introduz a agulha e aí você aperta aqui, já foi administrada a dose que o médico prescreve para você, tá? Isso é importante. Então, quer dizer, é prático que qualquer pessoa faz. Faz uma autoaplicação, inclusive, sim. né? Inclusive os médicos que acompanham, né, os endocrinologistas, muitas vezes ele faz uma tabelinha, né? Exato. Você tem essa tabela? A tabelinha que, na verdade, assim, acima de X você faz X e assim por diante. Mas isso é uma prescrição médica, não é uma coisa que eu vou colocar na minha cabeça. Da pessoa, não. Mediante ao exame que a gente falou do glicosímetro, né? Eu vi lá então a quantidade, eu tô com a diabetes lá 300, você faz 0,5, alguma coisa do tipo lá, mas ele vai dar o número de cliques para você, hoje facilita bastante. Entendi. E aí o paciente, acima daquilo do valor, ele vai lá e faz a administração, beleza. A medicação vai fazer efeito, então, durante as 4 horas, que a gente fala que é café da manhã, almoço e jantar. Certo. Mas, mediante a isso, também tem alguns pacientes que é difícil controlar nessas 3 doses que o cadete toma antes do almoço e jantar, né? Você faz as administrações. Porém, se o paciente também ele começa a ter então, uma apresentação fora do dia, que aí começa a ter esses sinais que eu falei, né? Visão turva, um pouco mais de cansaço. Opa, peraí, vou ver como é que está meu diabetes, vai lá e fazer e de repente está mais alta. Então aí a gente fala que tem aquela insulina regular, que ele faz então o resgate na hora. Fiz aquilo, então ela é mais rápida. Entendi. Só que aí o médico também orienta. Então tem paciente que usa os 2 tipos de insulina. Entendi. Então o paciente ele é acompanhado, porém ele tem que tomar um certo cuidado. E nesse caso, por exemplo, independentemente de você fazer a medição, se está baixo, se está alta a diabetes, você toma diariamente mesmo. Isso aqui é regularmente. Isso aqui já faz parte da minha vida. Tá, isso independe de valores, né? Você fala. Tipo, a minha diabetes está a 200. É que assim, o médico faz, na verdade, toda a avaliação do paciente, o acompanhamento. Sim.
peso de massa corpórea. Então ele vai avaliar o seu peso, fazer o ajuste certinho e falar, ó, nisso aqui Porque você vai esse tomar aqui isso. vai ter a dose vai certa fazer que, que vai ajudar a controlar. por um mês. Eu já tive isso. E tem pacientes também que ele faz também qual é o uso de quantas calorias dia eu faço a ingestão. Também tem essa possibilidade. A 1.500 calorias eu tenho que usar X, porque eu sei que aquilo... Se você ficar, você fica paranoico. Fica. Você fica paranoico. Então, às vezes, Mas você você esquece e come um macarrão. Esquece e come um lanche. Mas, Esquece e toma uma cerveja. mas não fica tipo... tem que tomar cuidado com os excessos. Eu, graças a Deus, eu não tenho isso. Mas tem que tomar cuidado. Com os excessos. Ô, Léo, deixa eu... Outra coisa que me surgiu aqui, que eu já ouvi muito falar, que é o quê? Pré-diabetes. Pré-diabetes é a diabetes mesmo? São essas alterações dos valores aí? A gente fala que o pré-diabético é aquele que tem que tomar cuidado, porque, que nem a gente fala, às vezes é genético, tá? Também é genético, vem da linhagem genética, como eu falei pra você. Então, o pré-diabético em si, ele tem uma propensão a estar diabético. Não que ele é diabético, mas, como a gente falou, toda vez que eu consumo, meu corpo, meu pâncreas tem que produzir muito mais para mim poder queimar. Então, se você começa a forçar demais o seu pâncreas, o que acontece? Você começa, então, a ter a chance de desenvolver o diabetes. Só que o seu está no limite. Então, o pré-diabético é aquele que tem que tomar cuidado. Entendi. De repente, a gente fala até, né, o exame glicêmico que eu não falei para vocês. Mas o que eu comi no dia anterior? De repente, eu tô lá e sentei lá, sorvete, que é, né, gordura. Resultado daquilo que você fez anteriormente. O churros do Tito, que é uma delícia. Não, do Tito é bom, Tito é bom. Então, hoje em dia, a gente fala que até os nossos filhos temos que tomar cuidado, porque muitos produtos que nós temos industrializados, né? Muito, né? Minha filha ama uma Nutella. E a minha filha também. Então, a chance de você começar a ofertar essa criança muito doce, calórico, e ela tem que produzir a insulina. Sim. Então, isso não que a gente fala que, Léo, mas então quer dizer que o pâncreas ele tem um tempo de durabilidade, ele tem como se fosse uma caneta, né? Ele tem gastos. Mas ele... Vai chegar uma hora que ele cansa. Mas ele vai se sentir pressionado, sim. Se ele for injetando muito só disso, né? Sim, aquilo que o pessoal, que os nutricionistas, médicos, mais casca e menos embalagem, né? Mais casca e menos embalagem. Frutas, então, enfim. Aí você muda o dia a dia, né? De casa, Sua rotina, a Jaque, a Helena, me ajuda muito nisso. Isso é muito porque, bom. assim, a alimentação diferente. Eu pego muito no pé, porque criança acho que tem que ser criança, né? Tem. Não dá, né? Pra você não dar um chocolatinho, mas é complicado. Mas segurar, porque realmente os excessos hoje, tem estudos demonstrando que nós estamos excessivamente cedendo a esses prazeres aí, ficando, né? Tudo que a gente come hoje tem, né? Eu falo também, costumo dizer que a gente envelhece muito rápido, porque tudo que a gente come tem hormônio. É terrível. Hoje a alimentação tá terrível. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E comer bem. Comer bem é comer com qualidade, não quantidade. Aí, de repente, um pouco de tudo, você consegue conciliar melhor e minimizar os riscos, Sim, né? É que nem vamos dizer assim. Cadete, ele fala assim, no final de semana vamos comer uma pizza, eu, a mulher e a filha. Então você tem que fazer o quê? Se privar de algumas coisas durante a semana para mim poder exceder um pouquinho no final de semana. Menos na padaria, né? Ô, Léo, só um tempinho que nós vamos agradecer aqui quem também ajuda a manter de pé aqui o nosso CadeteCast, começando pela construtora Anjos. Fala, Batorezinho. Grande abraço, Batoré. Para HM Transportadora Proprietária, é o Maicon. Para grande amigo nosso. Plantec, do Gui e do Marcelo. Ô, Gui. Supermercado Zebuzão, proprietário lá o Marino, também o Silvio Nau e o Maicon, toda a equipe Zebuzão, investindo cada vez mais no progresso em São Manuel. Para a J. Araújo e Júnior, construções proprietários, o Pererec e o William. Tá fazendo o nosso jardim aí. Isso. Julião, Bombas de Concretos. Abraço, Julião. Portal Vistoria, o Ricardo Gaúcho. Truque Van, que tá cedendo esse espaço maravilhoso aqui pra gente, com o Aguinaldo, o Daniel, o Paulão e o Maza das vendas. É uma venda por hora. Para Hospital Veterinário e Clínica do Dr. Edson da Paiol. Fala, Dr. Edson da Paiol. Grande abraço, Dr. Edson. Para o Clube Recreativo, com o presidente lá, o Cinho, toda a diretoria. Um grande abraço. Dia desses nós vamos passar lá tomar uma com eles. Tomar uma e fazer um churrasco, mas é muito bom de vaca. Olha lá, o diabético no churrasco, né? Isso. Vai bem de leve, viu? Não precisa levar mais que 2 quilos de picanha. Da Lua, construtora da Lua. Também para a Macmilha, carpintaria do Secnato. Fala, Du. Predilar, do Anísio e também do Tiago. O deputado federal Rodrigo Gambale.
Cadete Imobiliária. Essa é a melhor. Rapix, móveis planejados do Fala, Rodrigo. Rodrigão. Quer fazer os móveis planejados da sua casa, deixa por conta do Rodrigo. E para Imperium Consultoria Florestal do sócio proprietário Luiz Gustavo. Ô, Gustavo, o Luiz Fala, Gustavo Gustavinho Doca. Luiz Gustavo Doca. Abraço a todos vocês aí, viu? Bom, ô Léo, pra gente fechar, bom, primeiro agradecer você pra vir esclarecer esses pontos importantes pra gente e dizer pra você, pedir pra você, pra quem tá nos acompanhando e que tem essa preocupação, não sei, eu preciso fazer um exame, eu preciso ir lá ver essa questão de diabetes, tenho preocupação, quero fazer um exame preventivo, quero me prevenir, o que você indica, o que você... não só para quem mora em São Manuel, mas de repente quem está nos assistindo que mora em outra cidade, procura uma unidade de saúde, é isso? E muito obrigado por nos atender, viu? Sempre obrigado, viu, Léo? aqui. Obrigado por nos atender, cara. Foi um prazer aí receber. Aí a porta está sempre aberta para você aqui no CadetCast. Queria que você deixasse uma mensagem aí para nossa população de São Manuel. É isso que o Arthur falou, cara. É muito primordial para a nossa população ouvir esse recado seu, Léo. Primeiramente eu falo assim para vocês que eu também sou uma pessoa que, depois que eu fiz fiz a enfermagem, né? E realmente também minha mãe também era diabética. Então, hoje nós temos muitas informações. Esse cadete aqui, não, o CadetCast aqui em si já está dando informação ao povo, né? Então a gente tem tudo na palma da nossa mão. O celular nos dá muita informação hoje. Sim. Cuidado, às vezes, com a informação também, que ela procurar pode ser no lugar errônea, certo da maneira correta. Como ela é boa, ela é ruim. Sim. Então, mediante a todos os sinais que eu falei para vocês aqui, que nós falamos aqui na nossa entrevista, é importante que vocês procurem uma unidade básica, ou até mesmo, né, se tiver as condições de procurar direto um médico endocrinologista, para ver se eu estou ganhando muito peso, perdendo muito peso. Então, é importante passar com um profissional. Ele automaticamente vai estar a pessoa mais sensata em poder responder para você, solicitar os seus exames e acompanhar você. Isso é importante. E as informações que a gente traz agora, né, nesse podcast aqui, é para que você, então, realmente procure uma unidade básica de saúde, para que você procure um profissional, para que ele possa realmente diagnosticar você em tempo hábil. Porque tudo que a gente demora a receber como informação nos acarreta problemas lá na frente, né? Então, de repente, o paciente, que nem a gente falou, o cadete demorou tanto tempo para descobrir, né? E depois, na hora que eu fui, quase perdi o pé. Então, eu acho que é importante a gente fazer os exames preventivos, né? As mulheres se cuidam mais, tá? Infelizmente, isso é uma estatística. Elas já são 50% a mais. Sim, e os homens se cuidam de menos. Então, quando descobre de uma forma um pouco mais tardia. Mas isso é importante, procurar os profissionais da saúde, procurar a unidade básica de saúde, fazer o seu exame regularmente, né? E se porventura também, não pense que você tem diabetes, é o fim da sua vida. Não, existe tratamento, controles, né? E hoje a gente também tem uma gama também de até alimentação que te ajuda também a controlar um pouco mais o diabetes. É isso, é sinal que a gente fala assim que é sinal que a gente está aqui fazendo alguma coisa boa, né, Cadete? Exato, levando a mensagem do bem. Estamos aqui então levando para vocês. É isso, pessoal. Agradeço também aí todos pela participação e conte com a gente. O que precisar, estaremos à disposição. É isso aí, Léo. Obrigado, Léo. Sem contar que preventivo é mais barato e menos doloroso, sempre. Exato. Né? Fazer o trabalho preventivo é sempre mais barato e menos doloroso. E não se esquece. Isso aí, se inscrever, compartilhar, mandar pro grupo de amigos. Muito obrigado. Obrigado a todos participando aí. Léo. E semana que vem tem mais. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado.